Bom dia, turma do discipulado. Hoje nós estaremos dando início a mais um estudo do pequeno grupo. O tema que iremos abordar será distorções da personalidade. Vamos orar para iniciar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esse estudo e peço, Senhor, que através da pessoa do Teu Santo Espírito, ele venha a ser direcionado, esse estudo venha a ser direcionado e possa acrescentar, Senhor, na vida de cada uma, Senhor, uma dessas mulheres que estiverem participando desse estudo, que tiverem acesso a esse estudo, assim como eu também, Senhor. Abençoe nossas vidas, nos ajude, Pai, a sermos verdadeiramente orientados por Ti e obedecer a Tua vontade, para que Teu nome venha a ser exaltado e a Tua palavra, Pai amado, venha se espalhar, Senhor, pelo mundo, através das nossas vidas, Senhor, seja onde nós estivermos. Pela Tua graça e misericórdia, que eu oro, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar. Você é o que é em virtude de milhares de decisões suas. O passado, os pais, os problemas que ocorreram com você tiveram influência, mas não lhe obrigaram a nada. Vocês podem depois meditar em Romanos 14:12, porque lá diz que todos nós daremos conta dos nossos atos, que que temos escolhas, e dependendo do que nós escolhermos, a gente vai responder, colhendo coisas boas ou coisas ruins. Em Deuteronômio 1:28 diz assim: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Gigante, cidade grande e fortificada. O que significa? Problemas internos, na nossa personalidade. Gigantes, problemas externos, amigos, finanças, emprego e família. Sentimentos negativos nos levam a erguer muralhas em nossas personalidades. O que atrapalha o processo de transformação de caráter? A desistência. Pessoas desistem por problemas no relacionamento, choques de personalidade, de ego. Nossa personalidade tem minas escondidas que a qualquer momento pode explodir diante das situações. Precisamos ligar a luz diante destes problemas. Qual problema? A trevas, que está onde? Na nossa personalidade. Quando crianças somos espontâneos, mas com o tempo, decepções, ressentimentos, falta de confiança levam-nos a construir paredes e muralhas, até nos fecharmos completamente. Isso é o que atrapalha o processo de transformação do nosso caráter. Aqui está falando que quando criança, a gente nasce sem esses defeitos, essas barreiras que ao decorrer da nossa vida, devido às lutas, devido às dificuldades, a gente acaba erguendo no nosso caráter. E com isso nós acabamos construindo em nós uma dupla personalidade. E muitos, até mais do que duas personalidades, E o que essa personalidade faz? Essas personalidades faz. Muitas vezes nós a usamos quando estamos próximos aos nossos entes queridos, que é onde nós somos realmente sem máscaras. E a outra é aquela em que a gente usa no momento que a gente está fora da nossa zona de conforto, que é a nossa família. A gente usa no trabalho, a gente usa nos meios sociais externos, E muitas vezes essa personalidade faz a gente erguer máscaras que não condiz com o que realmente nós somos.
mas é uma forma que muitas vezes nós temos de nos proteger. É o que nós acreditamos na verdade, né? Que estamos nos protegendo quando a gente esconde realmente quem somos, tentando disfarçar nossas fraquezas, nossas imperfeições, e com o tempo isso traz um mal muito grande para nós, porque muitas vezes essa personalidade acaba se fazendo parte também do nosso relacionamento íntimo, nosso relacionamento com nossos familiares, com as pessoas que são parte da nossa família. Caminho para a santidade devemos buscar. Deus é inimigo dessas muralhas, mas nós gostamos dessas paredes, porque em parte nos sentimos protegidos. Deus entra além desta parede na conversão, mas depois Ele nos convida a quebrá-la, a sair de dentro dela, e aí começa o processo de santificação. Isso depende de nós. Quando Deus entra na nossa vida, através da conversão, Ele trabalha no nosso coração, Ele trabalha no nosso íntimo. Só que Deus, Ele não derruba essas muralhas, muitas vezes, que nós erguemos em nossas personalidades. Ele nos capacita para que nós façamos isso. Um exemplo, nós podemos dar prático, a respeito da ressuscitação de Lázaro. Jesus chegou até ali, o túmulo de Lázaro, mas ele falou, tirem a pedra. E algumas pessoas indagam, se Jesus conseguiu, foi capaz de ressuscitar Lázaro, por que ele mesmo não tirou a pedra? Naquele momento, o pedido de Jesus para retirar a pedra representa muitas vezes a nossa função, o nosso papel que nós devemos ter diante dos milagres que nós buscamos em Deus. Muitas vezes, nós temos a obrigação de dar o primeiro passo. E o passo que Jesus queria que as pessoas dessem ao tirar aquela pedra era o passo de fé, de crer. Porque muitos podiam perguntar, mas para que tirar a pedra? Alguns falaram, Senhor, está morto há muitos dias, já está cheirando mal. Mas outros tomaram a atitude de obedecer a Cristo e tirar a pedra. Eles creram somente. E depois Jesus fez a parte dele, que foi ressuscitar Lázaro. E é isso que Deus quer que nós façamos em nossas vidas. Ele entra com a providência dele, mas a parte que cabe a nós devemos fazer. Devemos quebrar essas muralhas, quebrar essas barreiras que muitas vezes erguemos em nossa personalidade e que nos dificultam de realmente viver uma vida de plenitude no Senhor, uma vida de santidade, uma vida de saúde espiritual saudável no Senhor. Ezequiel 13, de 10 a 15, fala assim, construir paredes com mentiras. Porquanto andam enganando meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que os outros a cobrem com argamassa não temperada. Diz aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de saraivas, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está a argamassa com que cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuvas inundará, haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para consumir. O próprio Deus destruirá as mentiras e as ilusões. Derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que cobriram com argamassa não temperada, e vos direi, já não há parede, nem existe os que cobriram. Ao invés de fingir, de dizer que está tudo bem, devemos tirar a máscara,
Na realidade, temos medo de que as pessoas nos vejam como realmente somos, muitas vezes inseguros. A religiosidade é o cal que passamos em nossas paredes. Não devemos fingir ou fugir, nos escondermos de nossas imperfeições. Temos que tratá-las. Amós 5,19 diz assim: é como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Vencemos os problemas dos vícios, bailes, jogos, bebidas, mentira, prostituição, mas às vezes nos encostamos na parede da nossa personalidade e somos destruídos. Às vezes fazendo tudo direitinho, mas a nossa personalidade estraga tudo. Nessa parte aqui, deixa bem claro que muitas vezes nós lidamos com facilidade com aqueles pecados que são visíveis, mas os pecados que se diz respeito à nossa personalidade, que muitas vezes é mais fácil de ser escondida dos olhos das pessoas que nos cercam, a gente não lida também com esse pecado. A gente esconde debaixo de um amontoado de máscaras e passamos a vida toda dentro da igreja sem realmente lidarmos com esses pecados que muitas vezes se tornam como um carrapicho, né? Que está ali grudado à nossa pele, à nossa roupa. Às vezes nos machucam, às vezes até machucam as pessoas que estão próximas a gente, mas a gente não consegue se livrar dele. Mas é tão pecado quanto as outras situações que são visíveis, como aqui diz, bebidas, jogos, prostituição. É tão errado, nos fazem tão mal, nos afastam de Deus, tanto quanto esses pecados. E estão em nossa personalidade. Nós precisamos pedir forças ao Senhor para nós lidarmos com essa situação e nos livrarmos dela. Nossa parede impede que a luz de Deus entre. Isaías 59, de 9 a 15, diz assim: Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há, pela salvação, e esta está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviamo-nos do nosso Deus. O falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Quanto mais permitimos que as paredes do nosso ego se fortifiquem, mais nos afastamos da graça do Senhor. Temos que ser humilde e reconhecer que o coração é enganoso. Em Jeremias 17, 9 a 10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto do seu coração. Não tem como nós escondermos do Senhor quem somos. Não tem como nós colocarmos luz nas trevas sem que tudo aquilo de ruim que existe nas trevas seja revelado. E o Senhor é essa luz na nossa vida. Não tem como a gente fugir dele. Não tem como nós fugirmos dessa luz. Se verdadeiramente queremos ter uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida saudável diante do Senhor, devemos deixar que Ele trabalhe nessas partes que muitas vezes nós conseguimos disfarçar muito bem diante do homem, mas diante de Deus nós não nos escondemos. E muitos acreditam que conseguindo disfarçar, conseguindo esconder esses pecados diante do seu próximo, ele está bem, mas não está. Ele tem uma vida doente, uma vida imperfeita, uma vida de falhas, uma vida não proveitosa. Porque no momento que a gente aceita viver com pecados que nos atrapalham de estar em plenitude diante do Senhor, é como viver constantemente com uma enfermidade, que tomamos remédios que não fazem efeito e essa enfermidade continua crescendo, se desenvolvendo até nos matar espiritualmente. Então a gente precisa reconhecer e buscar o que falta em nós para termos uma vida diante de Deus santa. A Bíblia fala que o Senhor, Ele nos capacita, mas Ele não vai fazer aquilo que compete a nós fazermos. Então é preciso, o primeiro passo, é preciso realmente nós tirarmos a máscara do fingimento, da mentira e reconhecermos o que está nos atrapalhando. Porque isso, muito mais do que termos uma vida diante das pessoas para mostrarmos que somos verdadeiramente cristãos, Deus quer que tenhamos uma vida de verdade diante dele, para o nosso próprio bem, para a nossa salvação, para a nossa edificação. O discipulado, toda vez nós gostamos de frisar que o discipulado é um curso que vem trabalhar o caráter do cristão, que deseja trabalhar a personalidade da gente, como o título dessa aula fala, distorções de personalidade. E nós devemos reconhecer que nós temos distorções na nossa personalidade, que quando a gente vem para Cristo, principalmente quando já estamos, quando a gente chega diante do Senhor, já com uma vida passada de tanto erro, de tantas falhas, nós trazemos conosco uma carga cheia de falhas, de erros, que fica ligada à nossa personalidade. E que se a gente não deixar que o Senhor entre e realmente limpe a nossa casa, né? Limpe o nosso coração de dentro para fora, vai ser impossível a gente ter uma vida no Senhor, uma vida de verdade, uma vida real. Vai ser impossível a gente viver o que a gente fala. Entendemos que a gente comete no decorrer da nossa vida, a gente comete falha porque esse mundo já é maligno. A palavra do Senhor fala isso. Mas a palavra do Senhor também nos afirma que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e Ele nos capacitou, através do Teu Santo Espírito, a vencermos também.
Então não é impossível buscar uma vida de santidade, uma vida de retidão no Senhor. Mas para isso nós devemos reconhecer aquilo que tem nos tirado da presença dEle, aquilo que a gente tem carregado no nosso íntimo e tem muitas vezes nos aprisionado e tem sido também usado pelo inimigo para nos fazermos sentir culpa, sentir medo, criar em nós doenças da alma. Um exemplo é a depressão, que muitos estudos revelam que a depressão tem origem a sentimentos, a emoções não trabalhadas, não resolvidas do passado. E no futuro nos trazem essas enfermidades. Então nós precisamos realmente confiar no Senhor e ter força nele e buscar vencer tudo que tem nos impedido de vivermos plenamente com Ele, uma vida de verdade. Salmo 139, do versículo 23 ao 24, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A ira, a fantasia, a culpa, os medos, as neuroses, condutas impulsivas, psicoses, tudo isso pode ser gerado em nós quando nós realmente não abandonamos as máscaras, quando nós realmente não nos despimos diante do Senhor e reconhecemos aquilo que nos afasta da presença dEle. Nós devemos vencer esse medo, essa vergonha de nos revelarmos ao Senhor, para que Deus trabalhe em nós e nos liberte de tudo isso aqui. O maior estímulo para a construção de parede em nossas vidas é o déficit de amor de nossos modelos de autoridades. Aqui nesse trecho está querendo dizer que muitas vezes essas falhas que são geradas em nossas personalidades são consequência da falta de amor, da falta de cuidado das pessoas por autoridade em nossas vidas. O ser humano faz tudo o que faz para ser amado. Se não cuidarmos das nossas imperfeições, de nossas personalidades, viveremos numa busca insaciável por coisas que nos satisfaçam o ego. Quando confrontadas, as pessoas agem com rejeição ou rebelião. O diabo nos acusa de dia e noite. Quando o acusamos aos outros, somos embaixadores dele. Nesse trecho aqui, fala que muitas vezes, se nós não cuidarmos das nossas imperfeições, nós acabamos nos tornando aquilo que nós condenamos no outro. E muitas vezes nós fazemos o papel do inimigo na vida do nosso irmão. Ou seja, muitas vezes aquilo que é errado em nós, nós transferimos para o outro. Aquilo que é pecado em nós, nós apontamos no outro. E não reconhecemos que nós temos essa falha. Então, muitas vezes, nós vemos no outro um espelho de quem nós somos. Só que a gente tem que quebrar esse espelho e reconhecer que é só um reflexo nosso. E que no momento que a gente trabalhar essas imperfeições em nós, a gente terá um olhar mais piedoso para com o outro. Um olhar de amor, um olhar de compaixão. E reconhecer que se nós conseguimos vencer isso, o nosso irmão também pode vencer. Nós não devemos fazer papel de
advogados e não julgarmos, mas devemos sim termos misericórdia, assim como nós desejamos que as pessoas e o Senhor tenha misericórdia de nós. E abandonarmos o sentimento de autopiedade. Sofremos injustiça muitas vezes das pessoas que mais deveríamos nos tratar com justiça, com amor e compaixão, que são aquelas pessoas que foram ou são autoridades nas nossas vidas, como nossos pais, os nossos responsáveis que nos criaram e cuidaram de nós. Mas Deus nos chama à responsabilidade, porque nós não somos mais criança, onde não podemos nos defender e onde não podemos reconhecer que erraram com a gente, mas nós não devemos fazer da mesma forma. Pelo contrário, a gente deve entender que o erro que cometeram com a gente, justamente esse erro a gente não deve cometer, não devemos cometer com aqueles que se tornarão pessoas a quem nós devemos cuidar, nossos filhos, nossos cônjuges, né? Então, a falha que cometeram com a gente, se a gente sabe que nos fez tão mal e que a gente luta para vencer, né, esses carrapichos que ficaram no decorrer da nossa vida e nossa personalidade, então nós não devemos também cometer com aquelas pessoas que depois passam a ser dependentes de nós. Deus não nos deu o direito de separarmos joios do trigo. Paredes que devem ser derrubadas em uma personalidade distorcida. A parede da manipulação, da hostilidade, do orgulho, da sofisticação, dos altos e baixos, do sentimento de superioridade, sentimento de competição, necessidade de dominar. Paredes da rigidez, obstinação, parede do não recebimento do ensino, do engano, da amargura, do ressentimento, da crítica excessiva, do poder de controlar, da necessidade de controlar e da possessão. Trabalhar o manipulador coloca como alvo o ser amado. Ser amado está acima de todas as coisas, por isso manipulamos a todos. Isso aqui é uma das características que foi detalhada aqui nesse quadro que eu li para vocês. Então, uma delas é o manipulador. O que é a manipulação? Muitas vezes a gente usa de artimanhas para conseguirmos o que desejamos. E muitas vezes usamos de formas erradas, né? E isso é um meio de manipular, é uma forma de manipular. Vou dar um exemplo simples. A criança. Nós que temos filhos, né, a gente sabe disso. Se não, aqueles que hoje já são adultos passaram por isso. Muitas vezes a criança quer algo dos seus pais. Aí a mãe e o pai negam. E essa criança, já tendo consciência de que o choro dela pode fazer com que seu pai ou sua mãe atenda o seu desejo, o que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai espernear, vai se fazer de vítima e vai insistir para que seu desejo seja atendido. Ela está usando a manipulação. E muitas vezes nós, já adultos, já maduros em idade, fazemos a mesma coisa. Tentamos usar de manipulação para conseguir algo de alguém. Muitas vezes é a esposa com o seu esposo, tenta chantagear, né? Usando artifícios que só uma esposa pode usar,
para poder obter algo do seu esposo. Muitas vezes é o esposo também, usando até de truculência, né? Até de chantagem. Às vezes o esposo que tem ele é totalmente responsável pela renda da casa, né? E usa isso como forma de controle, como forma de manipulação com a sua esposa, ou vice-versa assim, também, né? Tem às vezes esposas que trabalham fora e também usam esse artifício. E muitas vezes é a gente no trabalho, às vezes tem aquele amigo aquele colega de trabalho que é uma pessoa mais simpática, uma pessoa que procura ajudar a todos e muitas vezes se depara com aquele que se aproveita disso para manipulá-lo e usar ele, explorando ele para poder ter algum benefício. Ou seja, a manipulação em qualquer esfera que ela seja usada é errado, é pecado. E essa forma de agir também faz parte da personalidade de muitos de nós. É uma forma de obtermos o que queremos, é um tipo de máscara também. E isso desagrada ao Senhor. Não manipular é ser honesto, é ser interessado nos outros, é ser tranquilo, é ser liberto, é edificar o outro, é confiar no outro, é saber dar, é ter amor. Ser manipulador é usar de desonestidade, é ser egocêntrico, é estar sempre tenso, é controlar, é sempre ter a intenção de usar o outro em benefício próprio, é estar sempre desconfiando, achando que vão fazer a mesma coisa com você, é sempre ter a necessidade de tirar, querer tudo para si, é ser egoísta, é agir com concupiscência. Há vários tipos de manipuladores. Há o passivo, que tem medo de não ser amado, então faz tudo para impressionar. Um exemplo do passivo manipulador. Orarei por você, sofrerei por você. Não me machuque, deixe-me ajudar. Esse é um exemplo de manipulação. E a característica dessa pessoa é aquela pessoa sempre passiva, está sempre disponível. É sempre bacana. Mais um exemplo de pessoa manipuladora. Tem uma característica de competitividade. Deus ajuda os que ajudam a si mesmo. Não tire férias. Seja um vencedor. Assim não basta. Esforça-te. Tem mais. Trabalhe muito. Sucesso é tudo. Seja forte. Esse é o manipulador competitivo. Para ele, tudo é uma questão de estar à frente. Para ele, tudo é uma questão de ganhar. Sempre ele ganhar. Há um manipulador crítico, dá a impressão de ser equilibrado. Deixe-me dizer como deve ser feito. Seja perfeito como Deus e eu. Ai de você se errar. Aceite o reino de Deus. Essa pessoa aqui está sempre criticando, está sempre apontando o dedo para o outro. Tem um manipulador indiferente que é o pessimista. Não consigo, alguém cuida de mim, estou tão só. Se faz de vítima, sempre ele, tudo dá errado para ele. Precisamos dar atenção para duas áreas, emoções e pensamentos. A manipulação reflete nas emoções e nos pensamentos. Vamos lá. Pensamentos gera rejeição e inferioridade. Gera também rebelião e superioridade. Ou seja,
o sentimento, o uso da manipulação pode gerar tanto sentimento de superioridade como sentimento de inferioridade. E o sentimento de inferioridade cria rejeição e de superioridade cria rebelião. E aqui fala que é importante aprendermos a viver em comunhão com Jesus, porque Ele nos dará força para vencer as tentações. O pêndulo torna-se um vício, dor e prazer. O exemplo, os jovens se metem nas drogas, fantasias, sexo, sono, comida. Muitas moças manipuladoras e na busca de autoafirmação começam a namorar demais, pela sensação de serem amadas e importantes. O que a pessoa mais gosta é de ser amada pela outra, não por pena ou por compaixão. Nós também precisamos conhecer a natureza do amor de Deus para conosco. Ele não nos ama por pena ou por obrigação. Esse trecho deixa bem claro que o Senhor, Ele não usa de barganha para conosco. Logo, nós não devemos também usar de barganha para com Ele. Não devemos chegar diante do Senhor com o espírito de inferioridade, falando, Senhor, como sou pobre, Senhor, como sou necessitado. E achando que isso vai comover o coração de Deus. Ou então chegar diante do Senhor como fariseu, Senhor, eu faço tudo certo. Eu procuro ser tão perfeito, Senhor, olha para mim. Mas devemos chegar assim com um espírito de sinceridade diante do Senhor. Reconhecer que temos imperfeições, mas também temos qualidade que Ele nos deu. E saber usar isso, não para convencer o Senhor a nos atender, mas sim para mostrar ao Senhor o que precisamos e o que necessitamos, que Ele mude, que Ele acrescente em nós, e o que precisamos que Ele faça que seja mais e mais desenvolvido em nossa personalidade. Precisamos entender que o Senhor, mais do que qualquer um, até nós mesmos, nos conhece e sabe quando estamos sendo sinceros, quando estamos fingindo. E pedir que Ele nos ajude a livrar-nos dessas máscaras, por mais que a gente se sinta confortável em usar isso. Não estamos aqui dizendo que é fácil e que nós não iremos deixar tudo isso, todas essas imperfeições, abandonar tudo isso com facilidade. Mas o que Deus deseja de nós é que reconheçamos isso, reconheçamos que precisamos moldar nossa personalidade de acordo com o caráter dele. Precisamos vencer essas distorções em nossas personalidades, que cada um de nós sabemos quais são. Nós conhecemos e mais ainda o Senhor conhece e sabe que temos. Mas que a gente precisa lidar com isso, com clareza, enfrentar isso de forma objetiva, para que o Senhor venha trabalhar, porque não tem como a gente trazer à luz algo que está o tempo todo escondido. Precisamos ter coragem e pedir que Deus nos ajude, porque sabemos que é difícil. Eu mesmo, para mim, é tão difícil estar gravando esse vídeo com vocês, é tão difícil muitas vezes de estar dando essas aulas, porque eu sou um exemplo de cada dia peço ao Senhor para vencer os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas imperfeições. Mas eu também tenho que pedir a Deus que eu não busque a perfeição para mostrar para o outro, mas que eu busque a perfeição para viver para Ele, diante dEle, que aí será natural, eu não vou estar fazendo nada aqui de forma a me exibir, a mostrar que eu sou melhor do que qualquer um, não. Mas mostrar quem sou eu, a Luciana. Quem é essa pessoa que está dando esse estudo? Luciana é perfeita? Luciana venceu todos os seus medos? Luciana venceu todas as suas distorções de personalidade? Não, cada dia eu busco no Senhor
essa capacidade de lidar com as minhas imperfeições, da minha personalidade. Que nós possamos reconhecer que só o Senhor para nos ajudar, mas precisamos dar o primeiro passo. O perfeito amor lança fora todo medo. O que a pessoa mais gosta é de ser amada por outra pessoa, não por pena ou por compaixão. Nós também precisamos conhecer a natureza do amor de Deus para conosco. Ele não nos ama por pena ou por obrigação. Em Isaías 62, de 4 a 5, fala assim: somos delícias de Deus. O fluir de nossa vida cristã acontece quando cremos nisso, quando chegamos diante de Deus como culpados e sem solução. O fluir não ocorre. Lembre-se que o pior resultado do pecado no mundo acontece no coração de Deus. Deus disse ao mundo: te amo, e o mundo respondeu: crucificam. A principal preocupação daquele que ama o Senhor deve ser não ferir o seu coração. Temos vivido um cristianismo egoísta, no qual usamos Cristo como um canal para benefícios pessoais. As músicas que cantamos falam apenas de bênção de Deus para nós. As nossas orações são centradas em nós mesmos. Existimos para amar ao Senhor, ministrar ao coração dele. Viver para Jesus é viver de tal forma que ele veja o fruto do penoso trabalho de nossa alma e se alegre. Devemos todos os dias darmos liberdade ao Senhor, para que através da sua palavra sejamos transformados, não nos conformando em usar máscaras, que para quem não está em Cristo Jesus é normal usar máscaras que os levam ao engano e alimentam uma personalidade distorcida e os afastam cada vez de serem semelhantes ao Senhor. Nós que nos rendemos a Cristo e conhecemos a verdade, devemos fazer como diz sua palavra, que está em Romanos 12, 2. Não nos conformemos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui eu termino esse estudo pedindo que o Senhor possa ter falado no coração de vocês, porque somente Ele mesmo. Nós aqui nos dispomos a dar esse estudo, os estudos, e pedimos que o Senhor, possa, através de nós, através da nossa vida, porque de nós mesmos, realmente nós não temos capacidade. Mas quando o Senhor nos capacita, aí o Espírito Santo fala. Então eu espero que vocês possam ser abençoados por esse estudo. E que no nome de Jesus nós possamos tirar nossas máscaras e pedir a cada dia que Deus nos liberte de todos os vícios, de nossas personalidades distorcidas, e cada dia nós possamos buscarmos sermos semelhantes ao Senhor e fazermos a vontade dEle, que é perfeita e justa e agradável. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma que assistir esse estudo, que possa alcançá-la no íntimo de vocês. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Senhor, muito obrigada por mais esse estudo. Muito obrigada pela tua graça e misericórdia, que nos sustenta e nos capacita a cada dia. Dar-nos uma semana na tua presença. E nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por tudo, Senhor. Nos ajude a estar na tua presença, apesar de nós, apesar de todas as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém.